Aleluia, como é lindo, não? Estarmos na presença. Olha para o seu vizinho e fala para ele assim: Deus é bom, por isso me colocou ao teu lado. Oh glórias, aleluia, aleluia. Como é maravilhoso quando andamos na presença de Deus. Deus é na nossa vida. Esses dias tive o privilégio de cuidar dos meus netos, meia dúzia deles, e a gente resolveu fazer um culto, e todos eles pregaram. Quando terminou, estava meu neto mais novo, de 2 anos, olhou para mim: vovô, Jonathan também quer pregar. Aí eu dei a Bíblia, ele abriu a Bíblia, olhou para eles e falou: Jesus ama vocês. Falei: uau! Irmão, sabe que essa é a mensagem central do Evangelho? Jesus ama você. Amém? Essa é a minha Bíblia. É a palavra de Deus. Todas as promessas de Deus se cumprirão na minha vida. Eu sou quem a Bíblia diz que eu sou. Eu posso o que a Bíblia diz que eu posso. Eu tenho tudo aquilo que a Bíblia diz que eu tenho. E tudo aquilo no nome de Jesus. Você pode dar uma salva de palmas ao único na igreja do Senhor Jesus, aleluia, que é digno de receber uma salva de palmas, aleluia. Abra sua Bíblia em 1 Coríntios capítulo 11. 1 Coríntios capítulo 11, a partir do versículo 23. Porque eu lhes transmiti aquilo que recebi do Senhor Jesus. Na noite em que o Senhor Jesus foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, entregou, partiu e disse: esse é meu corpo que é entregue por vós. Façam isso em memória de mim. Da mesma forma, depois de cear, tomou cálice, dizendo: esse cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isso toda vez que beberdes em memória de mim. Eu quero orar por essa palavra. Eu creio no poder da oração. Eu quero orar que Deus esteja ministrando na sua vida poderosamente. Que você saia daqui transformado, renovado, cheio do Espírito e na confiança que Deus é contigo, em nome de Jesus, amém? Se você quiser, você pode orar comigo em nome de Jesus, aleluia. Pai, nós chegamos no trono da Tua graça, Senhor, e te glorificamos, Pai. Muito obrigado pela Tua graça, obrigado que Tu és um Deus vivo. Te glorificamos pela Tua presença, Senhor. Tu falas quando nos reunimos em Teu nome, Tu estás no meio de nós. Vem Espírito Santo, direciona. Pai, vem Tu, Senhor Deus, trazendo essa palavra. Pai, perdoa, começar em mim, Pai, toda arrogância, Pai, todo orgulho, toda vez que esquecemos que só a Tua graça, só o Teu amor, só a Tua misericórdia, só a Tua cruz, Senhor, que nos salvou. Em nome de Jesus, nós repreendemos toda a hoste do inferno contra esse culto. Reivindicamos o sangue de Cristo, Pai. E Senhor, proclamamos, Senhor Deus, este lugar, um lugar livre, Senhor Deus, de incredulidade, Pai. Vem Tu, Senhor Deus, não apenas que ouçamos, mas que possamos realmente tomar posse da Tua promessa, sabendo que Tu és o Deus que muda a história dos Teus filhos, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém. E amém. Agora você pode fazer aquilo que eu não posso. Você pode sentar, dando glória a Deus. Aleluia. Amém. A Santa Ceia do Senhor. Na história da igreja, poucas coisas têm trazido tantos conflitos, tantas discussões, como a Ceia do Senhor. A Ceia do Senhor, ela foi interpretada já no começo na igreja primitiva, depois quando a igreja católica, mais tarde na igreja luterana, depois quando veio o avivamento das duas tribunas pentecostais. Então existem várias interpretações e várias formas de entender a Santa Ceia e o pão e o cálice. As 4 mais conhecidas são a teoria da transubstanciação. Nessa teoria, essas igrejas dizem que na hora da Santa Ceia, quando você ora sobre o pão, quando você ora sobre o cálice, realmente o cálice se transforma em sangue e o pão se transforma no corpo de Cristo. Segunda teoria é a concupisceção. Ou seja, existe na consubstanciação, Jesus, ele aparece fisicamente na hora da Santa Ceia. E aquilo que nós usamos na liturgia simbolicamente para eles é real, e Jesus realmente está corporalmente presente na Santa Ceia. A terceira teoria diz que a Santa Ceia é um simbolismo, que representa o corpo e o sangue de Cristo, e que não passa disso. E a quarta é a reação que a Santa Ceia realmente é um festival de amor e de graça.
em que nós sim, é um tipo de um simbolismo, mas quando nós tomamos a ceia, a Bíblia fala, o Senhor diz, estarei no meio de vós. E existe manifestação da graça de Deus. Pessoas são revestidas, são curadas, são edificadas, a palavra de Deus é viva, e a ceia na comunhão dos irmãos traz edificação para os irmãos. Quando nós começamos a andar na presença de Deus, Deus ele começa a ministrar nas nossas vidas. E nós muitas vezes não percebemos o quanto Deus opera nas nossas vidas. E como realmente a ceia é uma graça que Deus nos dá. Eu vi a história, um pastor contou a história que eles estavam num retiro de jovens. E os jovens tudo animados, estavam fazendo um campeonato de mira. O jovem ficava a uma certa distância e com ovos tentavam ver quem todos conseguiam acertar o jovem com ovos. E o pessoal estava rindo desse concurso, de repente veio uma criança. Ele falou, desculpe, mas se sobrar alguns ovos eu posso levar para casa? Nós estamos alguns dias sem comer. E de repente esse pastor se tocou. Sabe, irmãos, muitas vezes nós perdemos a reverência. Nós esquecemos que o alimento é uma graça de Deus. E nós esquecemos de reverenciar o Senhor. Eu tive o privilégio de estar numa cidade em que existem muitas igrejas antigas, tradicionais, tem os Amish, os Quakers, os batistas antigos, os menonitas antigos, e tem uma igreja que avivou. Eles antigamente eram bem tradicionais, litúrgicos, agora avivaram há algumas décadas atrás, e agora já estão na segunda geração de avivamento. Eu falei com o pastor, pastor, é maravilhoso. Ele falou, na época ele falou, olha, era homem sentado no lado, mulheres no outro, as mulheres usavam também, cabelo coberto, mas tinha reverência. Quando a palavra era pregada, era um silêncio. Agora estamos na segunda geração já de avivamento. É uma conversação durante o culto. Na hora do comes, é uma glutonaria nessa hora de cultos. Quando estão no culto, você prega, os casais conversando, é uma fofocaiada. Ele falou, como seria bom nós termos o avivamento, mas com santidade. A reverência, mas com avivamento. E Jesus, ele passa aqui agora momentos difíceis na sua vida. E Jesus, ele traz uma liturgia em que ele passa a liturgia da antiga aliança para a liturgia da nova aliança. Jesus, ele traz esse tempo que era desde o Êxodo, quando Moisés apresenta a Páscoa, e agora ele traz na nova Páscoa, ele traz esse período em relação ao Senhor. E ele institui um novo mandamento. Naquele momento em que os ferozes e os líderes judaicos estavam planejando morte, quando os poderosos estavam planejando um assassinato, quando as oposições do Senhor Jesus se levantavam, os saduceus estavam contra, os fariseus planejando, o sumo sacerdote querendo a morte de Jesus, quando esse exército de ódio está circundando Jesus para matá-lo, Jesus entra nos seus discípulos, sabendo que Judas o trairia, sabendo que as coisas estavam difíceis, e ele chega no cenáculo, ele pega uma toalha, pega uma bacia e lava os pés dos discípulos. Enquanto os discípulos discutiam quem era o maior, Jesus traz um festival de amor. A Santa Ceia, um festival de amor. Enquanto o mundo estava no auge do ódio, Jesus vem no auge do seu amor. E a Bíblia fala, quando nós começamos a ler, a partir do versículo 17, de 1 Coríntios 11, a Bíblia diz, nas instruções a seguir, diz Paulo, porém não posso elogiá-los, pois quando vocês se reúnem, fazem mais mal do que bem. Primeiro ouço que há divisões quando vocês se reúnem como igreja, e até o ponto eu creio. Suponho eu que seja necessário haver divisões entre vocês para que se reconheçam que são aprovados. Quando vocês se reúnem, não estão interessados de fato na ceia do Senhor. Alguns de vocês se apressam em comer a própria refeição, como resultado, alguns passam fome, enquanto outros ficam empanturrados. Será que vocês não têm casa onde comer ou beber? E querem mesmo envergonhar a igreja de Deus, humilhar os pobres? Que devo dizer? Querem que eu elogie? Certamente de maneira nenhuma elogiarei vocês, pois eu lhes transmiti aquilo que eu recebi do Senhor.
Na igreja primitiva, depois que recebeu do Senhor a Santa Ceia, eles viram que existiam muitas pessoas pobres. Então eles tiveram uma ideia de introduzir a ceia do amor. Antes da Santa Ceia, os ricos traziam mais comida, os pobres não tinham, e essas comidas eram juntadas e todos poderiam comer, teoricamente. Mas depois de um certo tempo, houve uma separação. Os ricos não queriam ficar junto com os pobres. E o que acontecia era que os ricos ficavam numa ala, eles se panturravam, enchiam, bebiam, enquanto os pobres ficavam sem comida. E depois na Santa Ceia eles iam para o mesmo lugar e tomavam a ceia e tinham esse amor. E Paulo, quando viu aquilo, ele ficou muito afrontado. A Bíblia nos relata de que Deus, quando ele começa a ministrar, e no versículo 23, pois eu que eu transmiti aquilo que eu recebi do Senhor na noite em que o Senhor Jesus foi traído. Foi a noite mais escura na história da humanidade. Foi a noite mais escura na história do Novo Testamento. Quando Jesus entra, quando Jesus toma posse, quando Jesus vem ministrando, e quando de repente as coisas correm aparentemente totalmente diferente do que se havia planejado. Pensou-se que a obra de Deus estava fracassando. Irmãos. E a Bíblia fala aqui, pois o Senhor na noite que foi traído, ele tomou o pão e deu graças. Irmãos, eu vejo uma coisa aqui de Deus. Quando o mundo todo está falando em morte, quando o mundo todo está tudo pensando em morte, Jesus ele vem com um festival de vida. Aleluia. Quando o mundo acha que uma pobre ovelha, um pobre cordeiro iria para o matadouro de cabisbaixo, lamentando num aspecto fúnebre, não, o nosso Senhor Jesus, ele sabe daquilo que é o chamado. E a Bíblia diz, ele diz, na noite em que foi traído, o Senhor Deus tomou pão e deu. Quem deu? Quem deu foi o Pai. E ele deu o corpo, e Jesus ele deu o corpo, e ele não foi com medo, ele não foi repreensível, ele não foi de maneira agoniante para a cruz, ele foi como um rei indo para o trono, ele foi como Salvador indo para a obra. Paulo disse, se o mundo soubesse o que estava por vir, eles não teriam crucificado o Senhor. Para o mundo a cruz era a morte, para Jesus a cruz era a salvação. Jesus, quando ele veio a esse mundo, a Bíblia diz, ele amou tanto nós, o mundo, não só o mundo, como ele amou tanto nós, os gentios, os que não pertencem a Israel. E no Novo Testamento, Jesus quer dar um sinal, não, essa nova aliança é para todos. E para que não os judeus ficassem liturgicamente presas à sua tradição, Deus na sua supremacia decide fazer o Novo Testamento num idioma mundano que é o grego. E os judeus, mesmo os judeus cristãos, eles gostam, até hoje gostam de dizer, não, é hebraico, é Jeshua. Não, Deus colocou o idioma do Novo Testamento em grego, para mostrar aos gentios, não, eu amo vocês. Mas nós, os gentios, acabamos mudando isso, dizendo, Deus repreendeu, recusou e se distanciou de Israel. Criamos uma teoria teológica substitutiva, de que Israel não é mais o povo de Deus. Com essa teologia, que foi já no começo da igreja católica, já foi começada, acabou desabando no antissemitismo do nazismo, que matou milhões de judeus. E a Bíblia diz que Jesus, ele chega aqui, e ele traz agora essa nova aliança. No Antigo Testamento, um cordeiro era apresentado por família, eram colocadas ervas amargas, e junto com a fruta da vide, eles faziam essa festa. Quando chega na nova aliança, Jesus mostra de que não é mais o cordeiro, mas que ele é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, aleluia. De repente vem uma nova conotação, de repente vem algo que Deus começa, enquanto o inferno orquestra o assassinato do Salvador, enquanto as coisas estão desabando aparentemente, naquela noite amarga, naquela madrugada terrível, e de repente, Paulo diz, se as forças
poderosas tivessem reconhecido, eles não o teriam crucificado. Pela cruz, Deus, Ele pisou através de Jesus Cristo na cabeça da serpente. Na cruz, Jesus venceu as potestades. Na cruz, Ele quebrou todas as algemas. Na cruz, Ele abriu todas as prisões. Na cruz, Ele matou a morte. Os sábios pensaram que a cruz era sinal de morte. Até antes de Jesus, a cruz era símbolo de maldição. Quando Jesus chega e Ele morre na cruz, a cruz não é mais símbolo de maldição, a cruz é símbolo de vida. De repente a igreja de Jesus Cristo toma como símbolo a cruz, que era antes maldição, agora é bênção. Não mais na velha aliança em que você precisa cumprir a liturgia dos mandamentos, mas na nova aliança em que Jesus cumpriu a liturgia e que você em Cristo Jesus, aleluia, você tem vida eterna. A Santa Ceia, a Bíblia diz o apóstolo Paulo, pois recebido o Senhor, transmiti na noite em que o Senhor foi trazido. Ele tomou o pão e agradeceu a Deus, disse, esse é meu corpo que é entregue, pois faz isso em memória de mim. Ele diz, até que eu venha. A obra da cruz, quando Deus começa a ministrar nas nossas vidas, Jesus ele vem a essa terra, Jesus ele prega, Jesus ele cura, Jesus restaura, Jesus ressuscita, Jesus ensina, Jesus discipula, Jesus ele traz exemplos, Jesus traz pregações, Jesus faz grandes coisas, mas Jesus quer ser lembrado na nossa vida, naquilo que aconteceu na cruz. O que Deus quer que nós lembremos é a cruz, quando Jesus institui a nova aliança, e faz a Santa Ceia, ele diz, olhe para a cruz. Foi na cruz, onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi na cruz, irmão. Foi na cruz que ele pagou o preço. Foi na cruz que veio a tua libertação. Foi na cruz. Muitas vezes nós imaginamos que Jesus, na cruz, que ele morreu lá, e que ele morreu apenas para pagar os nossos pecados. Não, Jesus literalmente tomou teu lugar na cruz. Jesus literalmente tomou seu lugar lá onde nós estaríamos condenados. E ele morreu em teu e meu lugar, para que nós possamos ter vida e a vida em abundância. Quando começamos a andar na presença de Deus, a cruz de Cristo, de repente começa a ver Jesus, ele começa a fazer o maior festival, banquete de amor. Não foi um acidente, não foi uma orquestração de Pilatos, não foram os poderosos que levaram a Jesus à cruz, não foi um complô que Jesus à cruz, não foram eles que conduziram Jesus à cruz. Jesus foi voluntariamente, porque lhe foi dado pelo Pai. Quando Jesus, ele morre na cruz, de repente começa a haver uma nova aliança. E essa nova aliança é, em relação primeiro, demonstração do amor de Deus, é dado a maior demonstração na presença. Quando Deus começa a ministrar na vida, a maior demonstração de ódio ao mesmo tempo, se torna a maior demonstração de amor. Em segundo lugar, não é um constrangimento, mas é uma alegria. Jesus chega para os seus discípulos em Lucas e diz, tenho grande alegria de mais uma vez poder ter essa comunhão com vocês. Enquanto o mundo está em pavoras, ele está em alegria. Enquanto o mundo está em ódio, ele está em amor. Enquanto o mundo trama intrigas de ódio, Jesus traz liberação através do amor. O amor de Deus. Quando Deus começa a operar, ele nos mostra que essa comida, Jesus diz, o beber não é físico, isso é espiritual, não é mérito. Quando os filhos de Israel saem do Egito, eles saem e o primogênito, ele é poupado por causa do sangue do cordeiro que estava nos morais das portas. Provavelmente existiam muitos filhos dos judeus que não eram melhor do que os filhos dos egípcios.
Eram muitos que talvez até eram mais arteiros, mas o que fazia diferença não era o caráter da pessoa. O que fazia diferença era o sangue do Cordeiro que estava nos umbrais da porta. Irmão, é só o sangue do Cordeiro, é só o sangue do Cordeiro. Nada que vem de nós, é só a graça, irmão. É só a graça, é só o sangue do Cordeiro que nos purifica de todo o pecado. Oh, glórias! Como é maravilhoso quando podemos entender o sacrifício supremo. E ele é lembrado quando nós fazemos a nossa Santa Ceia. Quando Jesus institui a Santa Ceia, Ele nos mostra a prioridade que Ele dá. Em relação à cruz, ao batismo e à Santa Ceia. A mensagem da cruz. O Evangelho é a mensagem da cruz. E ele diz, até Jesus voltar. E isso é as boas novas. Jesus morreu. A mensagem agora na nova aliança é desde a Páscoa até a volta de Cristo, porque ele diz, voltará e com certeza voltará, Maranata, Jesus voltará, ele voltará em glória, ele voltará em vista, ele voltará em majestade, ele voltará com a sua igreja, ele voltará em autoridade, ele voltará em poder, ele voltará para buscar a sua igreja. E o apóstolo Paulo diz que nós devemos realmente celebrar a ceia da consciência da cruz, mas aguardando a todo momento que Jesus pode voltar. Aleluia. Você pode dar um glória a Deus, ao Senhor. Aleluia. Olha para o seu irmão e fala assim para o seu irmão. Fala para ele, meu irmão, você está na igreja pentecostal, um aleluia aqui é muito bem-vindo. Oh, glórias. Aleluia. Quando começa a obra de Deus, ele começa e ele mostra que a cruz nunca saiu de moda. A cruz nunca vai sair de moda. A cruz sempre estará no centro da igreja de Cristo, mostrando que o poder da cruz restaura. Todo mundo pode ser perdoado. Todo mundo é bem-vindo. Nenhum pecado é tão grande que não possa ser perdoado. E Jesus, de repente, ele mostra em relação àquilo que Deus opera na vida da sua igreja, de que realmente essa atitude que a igreja tem, essa liturgia de celebrar a Páscoa, ela nos direciona. A primeira direção que a Santa Ceia nos traz, o primeiro olhar, é olhar para cima. É olhar para cima. Eu sempre gostei do Salmo 121. Como é que é o Salmo 121? Eu levo meus olhos para os montes, da onde vem o socorro. Eu, muitos anos, tive esse salmo e falei, Senhor, mas eu gostaria de um salmo, eu levo meus olhos para o Senhor. E só depois de casado, descobri o Salmo 123, que diz, eu levo meus olhos para o Senhor que me salva. Irmão, quando nós andamos na presença de Deus, a instrução sobre a atividade da igreja vem de cima. O primeiro olhar que nós temos que colocar é para cima, irmão, é para cima. Deus, ele nos mostra que na presença, quando estamos com o Senhor, ele opera e nós podemos andar na primícia do Senhor, sabendo que ele é conosco. Em Hebreus 12, ele fala no versículo 2, mantenham o olhar firme em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Em alemão ele diz, e olhando para cima, para Jesus, autor e consumador da fé. Em Salmo 123, levanta os meus olhos para ti, ó Deus que habitas nos céus. Quando olhamos João 17, depois de dizer todas essas coisas, Jesus olhou para o céu e orou, Pai, chegou a hora, glorifica o teu Filho, para que ele te glorifique, pois tu lhe deste toda a autoridade sobre toda a humanidade. O nosso primeiro olhar tem que ser para cima. A primeira coisa que você tem que ter em mente é Deus. A primeira pessoa a quem você tem que se dirigir quando você está frustrado é Deus. A primeira direção que você tem que tomar na sua vida quando tem um conflito é Deus. A primeira pessoa que você pergunta o que eu devo fazer hoje é Deus. A primeira pessoa que você consulta quando você vai planejar o seu ano, o seu dia, o seu mês, você olha para cima e fala, Deus, como é que vai ser a minha agenda? Pergunta para Deus. Deus, como é que vai ser o meu dia? O que eu devo fazer? Deus, qual é a profissão? Deus, qual a tua atividade que tu queres para mim? Deus, quais os meus compromissos na igreja eu devo fazer? Como eu devo ser? Pergunta para Deus. Quando você está todo nervosinho porque a esposa te incomodou, a primeira coisa para quem você grita é para Deus.
Primeira coisa para quem você fala é Deus. Você desabafa com Deus e depois faz uma declaração de amor para sua esposa. E, aleluia. Quando nós começamos a andar na presença de Deus, Deus muda a nossa história. O primeiro olhar é para cima. Irmão, olha para cima. Independente de como está a sua conta, olha para cima. Independente de quanto você tem que pagar retroativamente de calefação esse ano, salão, glorifica a Deus. Independente do laudo do médico, olha para cima. Independente do que as pessoas falam para você, olha para cima. Independente do que é a moda do momento, para saber qual é a orientação de Deus para a igreja, olha para cima, porque a palavra de Deus vai te ensinar. O primeiro olhar que você, como filho de Deus, na Santa Ceia aprende, é olhar para cima. Olha para aquilo que Deus fala, não para que os homens falam. Olha para aquilo que Jesus ensina, não o que a moda ensina. Nós somos pessoas, nós somos muito mimadas em questão nós temos um atrativo de toda a nossa mídia, todas as nossas filmagens, todo o teu entretenimento hoje é de uma maneira mega profissional. Você pega o seu celular, o seu tablet, mesmo hoje o seu computador, o seu televisor, tudo que você pega, tudo é muito profissional. Todos os programas de mídia, eles são profissionais. Todos os filmes são muito profissionais. Então você é muito mal acostumado profissionalmente e você só deixa de se empolgar quando você vê um vídeo que é muito bem feito. E essa nossa característica se transfere para a igreja. E você quer na igreja um show. Então as igrejas que apresentam show, você acha maravilhoso. Mas o que Deus nos traz é que a igreja de Cristo tem um padrão. E o padrão da igreja de Cristo é a cruz. O padrão da igreja de Cristo é humildade. O padrão da igreja de Cristo é obedecer. Olha para o teu irmão e fala para ele, sabe quais são os 4 sílabas, as 4 letras mais difíceis do alfabeto? É obedecer. Irmão, como são difíceis essas letras. E Jesus, ele chega, ele fala, a primeira coisa que vocês fazem, olha para arriba, olha para cima, irmão. Olha para cima, Deus, ele quer ministrar na sua vida. A Bíblia diz que Jesus estava reunido com seus discípulos no cenáculo e sua alma estava profundamente triste. Judas Iscariote já havia vendido Jesus por 30 moedas de prata. Satanás já estava cirandando com Judas Iscariote e os discípulos falavam entre si quem era o maior. Jesus surpreende esses homens pegando uma bacia, pegando um avental e começa a lavar os pés dos seus discípulos. Depois Jesus institui a ceia do Senhor, que é uma da ordenança à sua igreja. Jesus Cristo toma um pão, parte e diz, esse é meu corpo que é partido por vós. Fazer isso em memória de mim. Depois desse ato, tomou cálice, dizendo, esse cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazer isso toda vez que beberdes em memória de mim. Mais tarde, o apóstolo Paulo, escrevendo à igreja de Corinto, ele vai normatizar e estabelecer alguns princípios que devem reger a prática da Santa Ceia na vida da igreja. Ele ensina algumas coisas muito importantes para participarmos da ceia. E ele olha para cima e ele se baseia na palavra de Deus. Na palavra de Deus, segunda coisa para a qual nós devemos olhar para trás. O apóstolo Paulo nos mostra que quando nós trazemos a ceia, quando chegamos à ceia, nós olhamos para o passado, nós olhamos para a cruz. O nosso olhar é para trás. Ele fala, quando é em questão da nossa vida, nós não olhamos para trás. Mas quando é questão da Santa Ceia, nós olhamos para a cruz. Nós olhamos por aquilo que Jesus fez. Nós olhamos aquilo que Ele fez por nós. Paulo nos mostra que devemos olhar para trás. A ceia é um festival que deve levar os membros da igreja para a cruz, para o passado. A Bíblia diz que todas as vezes que comemos o pão e bebemos o cálice, estamos anunciando a morte do Senhor. E aqui eu gostaria de destacar alguns pontos nesse olhar para trás. Primeiro, a ceia fala de um grande amor de Jesus. Ele institui na ceia em que foi traído, mesmo sendo traído, alvo de perseguição, da maldade, da crueldade mais externa, Jesus demonstra o seu amor mais profundo, ao fazer uma entrega pessoal e sem reservas à morte, para nos redimir do pecado. Essa ceia, que na verdade é a ceia do momento da morte, a ceia fala do amor.
Fala do amor de Deus. Em segundo lugar, essa ceia, coisa importante a destacar, é que a ceia não é um funeral, a ceia é uma festa, a ceia é um festival, a ceia é um banquete. Jesus tomou pão e deu graças ao Pai, ele celebra com ação de graça. Jesus não foi para a cruz murmurando, lamentando, esperneando, mas como ovelha muda para o matadouro. Jesus vai para a cruz como um rei que caminha para a coroação. Ele não levou em conta a ignomínia da cruz por causa da alegria que ele estava proposta, a alegria de nos comprar com o seu amor. A ceia revela a alegria do Salvador de nos redimir do pecado. A ceia revela a alegria do Salvador de nos trazer a sua presença. A ceia revela a alegria de Deus de redimir o seu povo. A ceia revela o amor de Deus que quer nos ver junto com ele no céu. A ceia revela que o Senhor Jesus chega para mim e para você: tenho muita saudade de novamente tomar essa ceia com você, aleluia, quando nós estivermos na glória, oh glórias, aleluia. A terceira verdade que precisamos entender é que Cristo não morreu apenas para possibilitar a nossa salvação, mas também para assumir a nossa culpa. Por isso morreu em nosso lugar. O seu corpo foi dado em favor de nós. Ele verteu o seu sangue por nós. O castigo que era para nós caiu sobre ele. Ele, de livre e espontânea vontade, decidiu que ele iria a esse caminho. Em João ele fala: ninguém tira a minha vida, eu a dou. Quando ele fala em João 10, quando nós temos a parábola do bom pastor, ele fala: ninguém tira a minha vida. Jesus, quando ele anda para a cruz, quando ele toma esse castigo, ele vai voluntariamente, de maneira que a pessoa por quem Cristo morreu agora pode estar consciente do perdão e da redenção. Precisamos olhar para o passado para entender o que Cristo fez por nós. Jesus operou milagres maravilhosos, ensinando verdade. No entanto, o que Ele quer ser lembrado pela sua morte que trouxe vida eterna para nós, pela sua morte na cruz. O mundo não consegue entender, o mundo não consegue comemorar isso. Com Natal o mundo até consegue fazer algumas coisinhas. Eles inventaram umas alegrias, colocaram lá umas renas, colocaram lá um gordo vermelho, colocaram lá um polo norte que aparentemente tem, uns duendes que fazem brinquedo. Eu esses dias assisti um filme lindo, um filme de amor. Natal é o nome do filme. Nesse filme de amor de Natal não aparece uma vez a história do Natal. O Natal ele foi mundanizado, mas com a Páscoa o mundo não sabe o que fazer. Então eles inventaram alguns animaizinhos orelhudos e que botam os ovos de um outro animal e que procura, que acha e que faz estranho. O mundo não sabe fazer com isso. O mundo fica viajando na maionese, porque eles não sabem o que fazer com a Páscoa. Porque a Páscoa, se você não é do Senhor, se você não é redimido, se você não tem o amor de Deus, a Páscoa não faz sentido. A Páscoa é trágica, a Páscoa é morte, a Páscoa é assassinato. Como é que pode uma festa dessa tão triste? Tanto é que quando tem filme de Paixão de Cristo, eles são censurados. Você não pode mostrar para os seus filhos. Nós até tivemos nosso vídeo bloqueado porque tivemos um filme da Paixão de Cristo no nosso vídeo. O mundo não quer ver isso. O mundo quer ver, e o que nós vimos, o que profissionalmente é oferecido, quando você olha na mídia, quando você olha os teus reels, quando você olha no teu Facebook, quando você olha no Instagram, os teus filminhos, quando você olha um filme na televisão, quando você olha um filme, algum desses filmes que você olha, é verdade? Não. É uma cena preparada, o ator foi maquiado 325 horas, tem 5.000 filtros, 7 tipos de cores que são colocadas, aí tem algumas coisas que maquiam, aí eles fazem uma dublagem, aí eles fazem um sincronismo, aí eles emendam alguns filmes, aquilo que você está vendo tem nada de real. Mas nós estamos acostumados com a mentira, nós estamos acostumados com que o nosso olhar, que os nossos olhos, que agrade aos nossos olhos. A Bíblia fala que Eva olhou para aquela fruta e ela gostou, agradou aos seus olhos porque achou bonita. Nós muitas vezes não percebemos. Deus ele nos dá na Santa Ceia, primeiro olharmos para cima, segundo olharmos para trás, mas ele diz que devemos olhar para frente. Paulo diz que quando celebramos a ceia, anunciamos a morte do Senhor até que ele venha. Portanto, precisamos olhar para frente. A ceia do Senhor é uma celebração de esperança. Nós aguardamos a volta de Jesus. Nós proclamamos a volta de Jesus. Ele vem para buscar a sua igreja que vai reinar com ele para sempre. Jesus vai voltar. Os sinais são evidentes. O mundo está preparando. O mundo está preparado para o maior espetáculo. A volta gloriosa de Jesus. Mas em quarto lugar,
uma das coisas mais importantes que a Santa Ceia nos ensina é não só olhar para cima, não só olhar para trás, não só olhar para frente, mas é olhar para dentro de mim. Eu preciso olhar para dentro. É importante entender que além de olhar para frente, para trás, para cima, precisamos olhar para dentro de nós. Paulo afirma que não podemos ser apressados em participar. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice, porque quem comer e beber, sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Quem não discerne o corpo e o sangue, bebe para a sua própria condenação. Como podemos então participar da ceia do Senhor de forma digna? Não somos dignos, não temos virtudes em nós mesmos suficientes para participarmos de forma digna do banquete. Um reformista um dia disse: a nossa dignidade é a consciência da nossa indignidade, porque todos nós somos indignos. Se todos nós somos indignos, nós não somos dignos, mas por causa do sacrifício de Jesus em nos perdoar do pecado, é que podemos participar da ceia de forma digna. Por isso devemos examinar a nós mesmos, não para fugir da ceia, mas para participarmos da ceia. Não devemos fugir da ceia por causa do pecado, mas devemos fugir do pecado por causa da ceia. Deus, Ele nos dá esse discernimento. A ceia do Senhor é o momento de olhar para dentro de nós. É momento de arrependimento. É momento de voltar para Deus. É momento de cair em si. É momento como o filho pródigo, quando no meio dos porcos, de repente a Bíblia diz que ele caiu em si. Um amigo meu que é músico falou, ele podia cair em dó, podia cair em lá, né? Podia cair no sol, né? Podia cair lá, mas não, ele caiu em si, nessa nota, em si, ele caiu em si. Ele caiu em si, ele percebeu que foi mancada. Eu pisei no tomate, eu errei, o que eu fiz foi errado. Não tem desculpa. Nós brasileiros somos especialistas em desculpas. Irmão, eu nunca vi pessoa com mais desculpa do que brasileiro. Eu tive um caso na empresa em que eu trabalhei. Era um rapaz, ele estava sistematicamente roubando fio de cobre do almoxarifado e levando. Um dia ele se desentendeu com um colega, o colega dedou ele para o porteiro, e na hora que ele foi sair, ele sempre tinha o hábito, ele enrolava uns fios de cobre no corpo, cobria, se vestia, ninguém percebia. Aí esse dia, o guardião chamou ele falou, abre a tua camisa. Eles abriram a camisa dele, estava cheio de fio de cobre. Ele olhou para isso e falou, sacanagem, quem fez isso comigo? Sabe, irmão, brasileiro sempre tem uma resposta. E o problema é que nós temos essa tradição do jeitinho e de levar vantagem, que é difícil. Eu sempre conto essa história. Eu acabei de chegar na Alemanha, e nós tínhamos uma reunião foi num parque, ao ar livre. E eu fui nessa reunião, e para variar, brasileiro chega atrasado. Cheguei atrasado, era fora da praça pública, não tinha mais estacionamento. Então, quando não tem estacionamento, onde brasileiro estaciona? Na calçada. Eu estava indo para a reunião, o colega meu disse, olha, tem uma policial lá que vai multar você. Olhei para ele e falei, duvida que eu vou lá, vou fazer ela rasgar essa multa? Fui lá, expliquei que sou brasileiro, que maravilha que esses policiais do Brasil, se a polícia do Brasil fosse que nem a polícia alemã, é dos primeiros dias, e eu não sabia, e ela rasgou a multa. Quando eu estava voltando para contar vantagem para o meu colega, o Espírito Santo me tomou. Que pessoa malvada. Quanta arrogância. Você chega atrasado na reunião. Você estaciona na calçada. Você vai levar uma multa, ainda convence a pessoa para não te dar multa, e tem a pachorra de ir querer contar vantagem para os seus amigos. Eu era o único crente do grupo. Servo de Deus, pastor, cheio do Espírito Santo, aleluia. Mas com um espírito tupiniquim. Eu chorei, eu sentei na calçada, comecei a chorar. Falei, Senhor, eu não quero ficar assim. Isso não é tradição, isso não é cultura, isso é demônio.
Nós somos chamados para ter uma vida íntegra, para sermos exemplos do Senhor Jesus, para cumprirmos aquilo, dar a César o que é de César e dar a Deus o que é de Deus. Nós temos chamados para ser caráter de Cristo, para termos o amor de Deus, para sermos um testemunho naquilo que nós fazemos. A Bíblia diz que Jesus aqui, ele chega e ele faz essa obra. A Bíblia diz que precisamos analisar a nós mesmos, porque a ceia é uma festa e temos que perguntar: eu conheço o dono da festa? Eu estou em condições de participar dessa festa? Eu tenho o apetite espiritual suficiente para saborear as iguarias desta festa? Eu realmente quero essa festa? Eu me preparo para essa festa? Eu realmente oro por essa festa? Quando foi a última vez que eu jejuei? Quando foi a última vez que eu passei a noite orando? Quando foi a última vez que eu me preparei para a ceia? Ou eu chego no domingo e falo: é ceia, eu não sabia. A Bíblia diz que nós devemos nos preparar. Você conhece o dono da festa? O dono da festa, ele quer que você tenha um apetite espiritual para saborear as iguarias, para vir preparado, lavado com arrependimento de justiça para participar do banquete. Nós precisamos entender que a ceia do Senhor é o verdadeiro alimento espiritual. E quando nós olhamos para dentro de nós, na ceia vem arrependimento, vem novidade de vida, e principalmente vem a voz de Deus na nossa consciência mostrando que nós devemos mudar, que devemos permitir, que nós devemos andar na presença do Senhor. O pão continua pão, no cálice continua a vide da fruta, não há nenhuma mudança substancial nesse, mas esses elementos, o pão e o cálice, são símbolos espirituais do corpo de Cristo. Como eu participo dessa ceia? Se você está no deserto e você tem um balde de água ao seu lado, e você sabe tudo sobre esse balde, você sabe sobre a água, você sabe a ebulição, a temperatura, você sabe das moléculas que constituem a água, você fez um trabalho de doutorado sobre a característica líquida da água, você fez um trabalho de pós-doutorado e você tem um PhD sobre a água, mas se você não beber a água, você morre de sede. Se você não comer o pão, você pode entender tanto do pão como o melhor padeiro. Se você não comer do pão, você não vai se alimentar. E muitas vezes nós somos doutores em Bíblia, doutores em Jesus, sabemos tudo, andamos em tudo que é congresso, fizemos trocentas escolas bíblicas, assistimos 328 sermões durante a semana, mas não nos alimentamos. Não temos alegria de chegar na presença de Deus. Não lemos a palavra com alegria. Muitas vezes nos distanciamos. Estava conversando com uma pessoa, fazendo uma campanha com ele. Ele falou: pastor, eu sou viciado em mídia. Eu fico horas e horas no meu celular. Eu faço joguinhos, eu assisto filme, tenho problema de pornografia e tal. Eu falei: meu filho, vamos fazer uma coisa, vamos fazer uma campanha. Nós vamos orar junto e eu vou dar uma coisa para você. Eu tenho lá um celular da Nokia, modelo 3220. Quem conhece? 3220 da Nokia, 20 anos atrás. Eu falei: está novinho. Eu vou dar para você. Ele tem telefone, tem SMS e tem um joguinho da minhoca. Nós vamos trocar os celulares. Você vai pegar esse celular e vai entregar esse outro celular para a sua família. E de repente aconteceu algo novo. Sabe, irmão, nós levamos os demônios para dentro de casa. Nós não buscamos a presença de irmão. Quero dizer uma coisa para você, mas com muito cuidado. Pergunte uma vez para Deus se não é uma vez importante para você não levar o celular para o quarto. Deixa na sala. Televisão de maneira nenhuma devia existir no quarto. Mas o celular, pergunte uma vez para Deus. Faz jejum de um dia. A Bíblia diz que nós devemos olhar para dentro de nós. A Bíblia diz que, consequentemente, nós temos réu, corpo do sangue. Paulo diz que devemos nos julgar a nós mesmos para não sermos condenados com o mundo. A igreja de Corinto cometeu muitos erros a respeito da ceia do Senhor. E nessa festa do amor, antes, eles cometiam muitos erros. Havia acepção de pessoas. E Paulo alerta: o que vocês estão fazendo não é a ceia do Senhor. Vocês não estão comendo a ceia, vocês estão viajando na maionese, irmãos.
Vocês não estão na ceia. A ceia, ela transforma, a ceia é arrependimento, a ceia é olhar para dentro. E por isso a disciplina de Deus veio sobre a igreja. Naquela igreja havia pessoas fracas, doentes, mortas espiritualmente, mas participavam do banquete do Senhor. Mas Deus disciplinou aquela igreja por não levar a sério a ceia do Senhor. Nós precisamos ter cuidado, reverência no preparo para participarmos dignamente na ceia do Senhor. A Bíblia diz: examine-se, pois, o homem a si mesmo. Paulo estava dizendo que nós não somos e devemos exercer papel de juiz do nosso irmão, até porque não temos competência nem mandato para isso. Precisamos examinar a nós mesmos. Você não é chamado para criticar o irmão. Você não tem o direito de criticar o irmão. Você não tem o direito de advertir o seu irmão para não tomar ceia. A Bíblia diz: o homem analise-se a si mesmo. Em terceiro lugar, nós devemos olhar, em quinto lugar, ao nosso redor. Quando nós participamos da ceia, somos um só corpo, um só rebanho, uma só família, uma só igreja. Eu tenho que discernir o corpo de Cristo que foi para a cruz, mas tenho que discernir o corpo de Cristo que é a igreja. Em outras palavras, eu não posso sentar na mesa do Senhor com mágoa no coração de um irmão, com falta de perdão com outra irmã, com raiva do meu pai, com agonia no meu irmão, com desrespeito ao meu superior, fazendo coisas que desagradam, fazendo coisas que entristecem ao irmão. Eu preciso perdoar para ser perdoado, eu preciso amar para ser amado, eu preciso estender os meus braços ao meu irmão que está ao meu lado quando ele precisa. E entender que a mesa do Senhor não é igreja A, B ou C, não é grupo familiar 1 ou 2. Jesus é o banquete da igreja, Jesus é o alimento da igreja, onde o povo de Deus se reúne para reconhecer o sacrifício de Cristo, para aguardar a volta de Cristo, para nos arrependermos de nossos pecados, para demonstrar o seu amor e a comunhão com nossos irmãos, e com o desejo de ter comunhão, com alegria de comunhão, com saudade de comunhão, com alegria de nos reunirmos em nome do Senhor. A grande pergunta é: você tem participado? Eu tenho participado de maneira digna da ceia? Nós temos nos alimentado desse pão que desceu do céu de maneira digna? Nós temos tido apetite pelas coisas do céu? Nós temos tido fome do pão da vida? Eu lembro quando eu comecei a andar mais com o Espírito Santo, quando fui batizado no Espírito Santo. Eu lembro na época que eu fui aqui nessa igreja, e era um culto, e eu entrei por aquela porta. Quando entrei, o Senhor me tomou, eu caí aos pés, e veio bem forte o Espírito: cumprimenta primeiro o dono da casa. Eu tinha um hábito, quando eu entrava, eu cumprimentava todo mundo, ia lá, dava um braço em todo mundo. Eu gosto de gente. Mas o dono da casa de Deus a primeira coisa que nós fazemos, nós cumprimentamos o dono da casa. Eu lembro que eu caí de joelhos. Ele falou: Deus, eu quero a partir de hoje, quero sempre, quando eu entro na tua casa, eu quero primeiro cumprimentar o Senhor da casa. Quando Deus começa a ministrar nas nossas vidas, Ele começa a nos mostrar que nós, na presença de Deus, somos mais que vencedores. Vamos ficar em pé. Nós vamos partir para a ceia. E eu glorifico a Deus. Eu peço o grupo de louvor já que venha aqui. Eu quero convidar você a entregar sua vida para Jesus. Talvez você ainda não tenha feito. A Bíblia fala que se nós confessarmos com os nossos lábios e crermos de coração que Jesus morreu na cruz, ressuscitou, somos filhos de Deus. E se você quer, você pode fazer isso, mas você que já tem isso, seja um parteiro. No Brasil não tem mais, aqui na Alemanha tem muito parteira. Então seja um parteiro e ore junto comigo em voz alta: querido Pai que estás no céu, através do teu maravilhoso Filho Jesus Cristo, eu chego na tua presença. Eu reconheço hoje que eu sou pecador, Senhor. Eu sinto muito, Pai. Eu te convido, Senhor Jesus, perdoa meus pecados, entra na minha vida, faz tudo novo. Eu te declaro como meu Senhor e Salvador, para a honra e glória de Deus Pai. E em nome de Jesus, eu ordeno para fora da minha vida todo demônio que não vem de Deus,
todo espírito maldito, em nome de Jesus, saia da minha mente, saia do meu coração, saia da minha família, saia da minha casa, em nome de Jesus. Eu sou do Senhor Jesus, nenhuma arma forjada contra mim prosperará, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Aleluia.